Tudo bem? Olá, pessoal de casa, pessoal que está aí nesse período de quarentena, principalmente, né? Essa aula está sendo gravada em dia primeiro, aliás, dia primeiro não, né? Dia 2 de abril, né? Veja, a nossa ideia aqui, pessoal, é que você não pare de estudar, né? Estou preparando esse material já pensando aí nos meus alunos para que eles possam continuar os seus estudos, né? E também, logicamente, né, já se preparando aí para as provas que virão. Elas estão sendo adiadas no momento, né, aqui no Paraná, em especial, estão sendo adiadas, mas elas virão em algum momento e é bom que você esteja preparado, ok? Bom, lembrando aqui sempre, né, a gente grava aqui do meu quarto, sempre do aconchego do meu quarto, mas ao mesmo tempo uma certa precariedade, porque né, o material aqui em casa ainda não está dos melhores. A gente vai se adaptando, né, a gente teve que se adaptar meio rápido a isso. Beleza? Bom, pessoal, a nossa aula de hoje então sobre cartografia, né? Então ela vai ser dividida em duas aulas. Lembrando que sempre na descrição do vídeo, né, eu deixo aí então um drive, ou melhor dizendo, né, um link para você baixar ali, né, no Google Drive alguns exercícios. Beleza? Então vamos lá, então vamos entender um pouquinho o que é isso, né, pessoal? Aqui tem uma descrição mais simples, mas eu vou mudar já de slide e queria mostrar o seguinte: o que é cartografia, né? Em primeiro lugar, pessoal, cartografia é a ciência responsável pela leitura, interpretação e confecção de mapas, né? Então, a cartografia, ela tem como função, né, a representação do espaço geográfico, né? Então, só lembrando para quem não lembra das primeiras aulas introdutórias de geografia, na introdução ao pensamento geográfico, né? O espaço geográfico é o resultado da relação do ser humano com o meio, né? No própria meio ambiente, como alguns preferem, né? Enfim, né, com o espaço, mas enfim, né? Então, resultado, então o ser humano se apropria e modifica o espaço, ou meio, né? E o fruto dessa modificação dessas relações, então, nós temos o chamado espaço geográfico, ok? Bom, pessoal, então a geografia, né, ela tem uma parte da sua ciência, então, dividida, chamada cartografia, que tem essa função de representar, né? A representação nada mais é do que uma forma de expressão, ok? Bom, basicamente, pessoal, a cartografia, ela trabalha principalmente, não basicamente, mas principalmente com os mapas, né? Que são representações, mas não necessariamente precisa ser, né? Então, o mapa é uma representação da superfície, né? Nós temos uma série de formas, mapas mentais, mapas gráficos e tudo mais, mas prefiro dizer, né, os mapas escritos, né? O detalhamento das rotas e tudo mais, mas em geral a gente conhece bem os mapas, né? Como aquela produção artística, né, e ao mesmo tempo técnica, né, das informações sobre o espaço, ok? Bom, veja bem, pessoal, a cartografia ela é tão antiga quanto a escrita, né? Ou posso dizer até mais antiga do que a escrita. Por quê? Porque se a cartografia ela é uma ciência, né, de representação do espaço, nós vamos perceber que já na pré-história, né, lá no Paleolítico, né, no Neolítico, você vai ter representações do espaço, pessoal, né, na chamada arte rupestre, né? Tanto é que a primeira expressão que a gente tem é esse aqui, que é chamado Caminho das Pedras, que você pode perceber, tem alguns animais, vegetação, tudo mais, né? Então, ou seja, o homem, né, pré-histórico, ele representava aquilo que lhe era importante, o chamado espaço vital, né? O espaço que dava substrato à vida, né? Então, né, o território de caça, o território de pesca, de coleta, ok? Ainda não se falava ainda, né, na agricultura, que vai vir um pouco tempo depois, 8.000 antes de Cristo, mais ou menos, né? A gente vai ter ali na Mesopotâmia o surgimento da agricultura. Mas vejam, nesse momento o importante para o ser humano é os animais que ele vai caçar, daqueles também que ele vai se defender, né? A região de coleta. Então é isso que ele vai representar, ok? Quando nós viemos para a antiguidade, né? Então a partir da invenção da escrita, que nós passamos a contar então a idade antiga, né? Vejam, nós temos algumas modificações. Por quê? Porque o homem da antiguidade ele não está preocupado só em se alimentar, mas ele está preocupado em entender, né, o espaço onde ele vive, o espaço no qual ele compartilha a sua realidade. E por conta disso, pessoal, nós percebemos o seguinte, que começam a surgir vários conceitos, né? E voltando, quem não assistiu a aula, quem não lembra da aula de introdução ao pensamento geográfico, eu acho interessante retomar um pouquinho, né? Mas ali na Grécia, principalmente, mas não só na Babilônia e tudo mais, nós vamos ter o desenvolvimento de muitas ciências, né? De muitos conceitos, melhor dizendo. Entre eles, por exemplo, a esfericidade da Terra,
né, a própria circunferência, as coordenadas, né? Então nós temos uma série de possibilidades, sistema de latitude e longitude, né? Temos uma série. Bom, é importante falar aqui, pessoal, desse mapinha que você está vendo em rocha aí na sua tela, né? Esse mapa baixo aqui babilônico, né? Chamado Gassur, que é considerado aí o primeiro mapa da antiguidade, né? O primeiro mapa estruturado. Então, muitos consideram o primeiro mapa da história mesmo, né? Dispensando o caminho das pedras, né? Da pré-história como mapa, né? Mas assim, em termos de história da cartografia já apareceu muitas vezes, principalmente aqui na nossa região, aqui na UEM e na UEL, esse mapa aparece com uma certa frequência. Ok? Bom, na Idade Média, nós temos algumas questões, pessoal. Vamos lembrar o seguinte, né, que depois do ano 476 depois de Cristo, né, com, né, a queda do Império Romano, tivemos uma mudança, um processo de ruralização, né, da sociedade, e a população vivia nos feudos, né, pouquíssimas pessoas viajavam e tudo mais. E por conta disso, não tinha necessidade de um avanço na ciência, na técnica. Né, a instrução ficava mais condicionada ao alto clero, né? E por conta disso, a pessoa nascia e morria no feudo, não tinha necessidade de conhecer. Tanto é que nós temos um retrocesso técnico. E a cartografia, basicamente, ela vai se resumir nas chamadas cartas de TO, que são essas aí que vocês estão vendo, né, no monitor de vocês, né? Que são as chamadas, então, rotas, está vendo ali a Ásia, a Europa, a América, né? Não tem tanta informação assim, né, também porque a pessoa não precisava dessas informações. Né? Muitos dizem que é um mapa mais da cristandade, né? Então o mar Mediterrâneo ali no meio significa cruz, né? E a cruz no mundo, né? E outros até falam da Eucaristia e tudo mais. Mas é uma forma de pensar, né? A gente pode chamar de mapa de TO, né? Que para nós tá de bom tamanho. Existem algumas questões, né? A negação da esfericidade da Terra é uma coisa muito forte nesse momento, né? Parece estar voltando para o nosso tempo, né? Só para você ver quanto é absurdo que essa ideia tinha na Idade Média, né? Então, assim, a Idade das Trevas, né? Então, cuidado aí com as bobagens que você ouve pela internet por aí, ok? Bom, a partir então, né, ali do ano 453, né, com a tomada de Constantinopla, nós temos a então chamada Idade Moderna, pessoal. Né? E ali um pouquinho antes do início, né, da Idade Moderna, a gente tem já essa transição para o mercantilismo, que é o ressurgimento do comércio. Né? E nesse momento é importante a gente entender o seguinte, volta-se então com grande força, né, a questão das grandes navegações, né? Então a busca de produtos, na busca de novas áreas de comércio, rotas de comércio, e por conta disso é óbvio que as pessoas elas não iam entrar no mar sem ter um conhecimento, né, da geografia, né, da cartografia. Então vamos perceber o seguinte, onde é que as pessoas vão buscar esse conhecimento? Lá nas descobertas da antiguidade. Né? Então a gente tem muitas descobertas, né, como eu falei, na questão da latitude e longitude, né, da produção cartográfica que vai voltar, mas não só vai voltar, como ela vai ser utilizada para produzir alguns instrumentos de navegação, como no caso a bússola, o astrolábio, né, os próprios mapas portulanos. Né? Então, só para vocês terem uma ideia, que eu tenho uma imagem aí do mapa portulano para vocês entenderem. Né? Isso produzido já na modernidade com a intenção de facilitar o comércio marítimo, né, as grandes navegações. Lembrando que a cartografia tem sempre uma ligação muito forte à questão do capital. Né? A cartografia trabalhou para o capital em muitos sentidos, né, ao longo da sua história enquanto ciência. Okay? Bom, na cartografia de hoje, né, pós então 1789, pós-Revolução Francesa, né, que nós chamamos então de idade contemporânea, nós temos algumas mudanças. Né? A própria geografia ela passa a ser institucionalizada, com Alexander von Humboldt, né, Karl Ritter. Né? Nós temos uma série de situações que vão acontecer, mas é importante dizer o seguinte, que os mapas eles se tornaram um pouquinho mais elaborados. Né? Então nós temos lá as cartas temáticas, que são os temas hidrografia, relevo, né, climatologia. Né? Nós temos os mapas então digitais, né? A era da informática, a tecnologia chegou para ficar. Né? E aí então, temos também a questão da obtenção das informações através do sensoramento remoto, principalmente dos satélites, né, as fotos aéreas e tudo mais, que são formas, né, de obtenção de imagens e que a gente, mais para frente, a gente trabalha um pouquinho. Então, o que a gente tem hoje é esse tipo de mapa. Né? Agradecemos aí ao IBGE pela confecção desse mapa aí, né, que a gente está usando como exemplo. O IBGE é uma fonte muito rica, então fica aí sempre a dica para você buscar. Né? Tem o IBGE Team, que eu acho muito legal dos alunos. Ok? Bom, pessoal, atualmente, então, o que nós temos? Né? Nós temos o fato de que a cartografia de hoje ela
tem mais regras, né? Então, ela tem mais estrutura, né? Principalmente assim para dar confiabilidade às informações de uma representação. Em geral, pessoal, nós precisamos saber o seguinte, que a cartografia, né, ou os mapas, eles têm basicamente alguns elementos que são necessários, que nós chamamos então de elementos cartográficos. Então, aí listados, né, para você no seu monitor, né, um título, né, em primeiro lugar, que revela qual é a informação que o mapa está trazendo. Então, por exemplo, mapa político, né? Então, estou falando das divisões políticas, né? Cidades, estados, países, continentes, né? Eu tenho as convenções em geral são as informações que o mapa traz, né? Então são convenções porque são acordos, em geral são usados no mundo todo, né? Então uma cruz vermelha sempre vai significar um hospital, uma cruz preta um cemitério, né? E tudo mais. Então alguns você já sabe, uma linha azul, né, geralmente representa um rio, se for uma linha azul tracejada, um rio intermitente, então a gente tem essa ideia, né? Então basicamente são as informações que o mapa traz, em cores, linhas, pontos, traços e tudo mais. Só que algumas das convenções, elas não são claras para nós. O que a gente tem que fazer então? Nós precisamos de uma legenda para decodificar essas informações. Então a legenda ele serve para traduzir o que o mapa está trazendo, ok? E aí a gente tem outras, né? A orientação, indicando pelo menos o norte, né? As coordenadas, que já foi trabalhado em outros momentos, né? A questão da localização, né? A fonte, quem é o responsável pelas informações do mapa. E principalmente, aí pega muito pesado, pessoal, que é a tal da escala, né? Então por isso a gente deixa por último. Aqui na minha cidade, Maringá, o pessoal da UEM gosta muito de colocar a escala, principalmente a escala numérica, e por isso eu dei uma atenção especial para ela, tá? Bom, pessoal, o que é uma escala então? Uma escala é uma relação de proporção, né? Ou seja, que representa quantas vezes o território que está representado ele foi diminuído. Né? Então, nós percebemos o seguinte, nós temos uma formulazinha que você pode utilizar, eu não vou utilizar, não gosto do método direto, que é muito mais interessante para os meus alunos, mas tem uma formulazinha que é, escala é igual, né, o comprimento no desenho dividido pelo comprimento real. Então, essa seria a ideia, né? Ou quantas vezes o mapa foi reduzido, o comprimento real ali. Né? Basicamente, eu prefiro trabalhar com a expressão numérica e gráfica para poder explicar isso para os meus alunos. Então você deve estar vendo no seu monitor ali que nós temos a escala em forma numérica, né, que é basicamente uma fração, né, 1 dividido por 25 mil, né, ou seja, 1 para 25 mil. Lembrando que as escalas são adimensionais. Então, se eu digo que tem de um lado, tem do outro. Então, se eu digo assim, 1 centímetro é igual a 25 mil centímetros. 1 quilômetro é igual a 25 mil quilômetros, e essa é a ideia. Né? Então, essa é o que a gente chama de escala numérica. E a outra que nós temos do lado aí, a chamada escala gráfica, né? Ela é uma reta graduada que é utilizada também da mesma forma. Então vocês vão perceber que cada espaço desse aí deveria ter 1 centímetro, né? Então nós temos ali provavelmente 1 centímetro igual a 25 quilômetros, né? Seria ali mais ou menos a ideia. Ok? Bom, como é que a gente pode fazer isso? Basicamente, pessoal, eu vou ensinar para vocês o método então direto, que é muito mais fácil, muito mais tranquilo, né, que você não vai ficar mexendo com fórmula e você pode se confundir. Então imagine o seguinte, que num desenho você tem uma estrada desenhada com 4 centímetros, sendo que a escala é 1 para 500 mil, ok? Bom, se a escala é 1 para 500 mil, eu estou dizendo que está desenhado em centímetros, né? Então eu estou dizendo o seguinte, 1 centímetro é igual a 500 mil centímetros. Então vocês vão perceber que nós temos uma tabelinha de transformação, né? Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Por que eu coloquei um X no milímetro? Veja, pessoal, como eu já disse que a estrada está em centímetros, eu não posso usar o milímetro porque fica fora da escala, ok? Então veja, se a estrada tem 4 centímetros, centímetros, né? Eu peguei então os 500 mil e fui dissolvendo, fui colocando cada um numa casinha dessa tabelinha que nós criamos aí. Veja, pessoal, só posso usar uma de cada vez, ok? Se sobrar números, por exemplo, fosse 1 milhão, quando acabasse as casinhas, eu poderia ter colocado tudo na mesma casinha do quilômetro. Mas nesse caso, então, eu fui colocando. Então, você vai perceber o seguinte, se eu pensasse o 500 mil centímetros em metros, a gente ia ver que vale 5 mil metros, né? Só você pensar daqui, ó, daqui para frente, ok? Então, daqui para frente eu teria 5 mil metros, ou 500 decâmetros, ou 50 hectômetros, ou 5 quilômetros. Ou seja, 500 mil metros é a mesma coisa de pensar do que 5 quilômetros, ok? Então, vejam, se eu falo assim, olha, a estrada tem 4 centímetros, eu sei que 1 centímetro é igual a 5 quilômetros. Se eu multiplicar, então, a estrada 4 centímetros por 5, que é o tamanho de 1 centímetro, né? Eu vou ter 20 quilômetros, que é o tamanho real da minha estrada. Né? Essa é uma forma de trabalhar que eu acho muito bacana, né? Muito interessante, é um método que a gente chama de direto para resolver escala, ok? Bom, aqui a gente tem uma relação, né? Muita gente confunde isso aqui, né? Eu só vou passar para frente e depois eu volto nessa ideia, que é isso aqui. O que acontece, pessoal? Quanto maior é o número depois dos 2 pontos, ou o número da fração aqui, menor é a escala. Parece uma coisa estranha, né? Porque é o contrário. E é exatamente isso. Por quê? Porque se o número
depois dos 2 pontos, ou embaixo ali do sinal de fração, ali, ele está dizendo quantas vezes o mapa foi reduzido. Quanto menor for esse número, menos o mapa foi reduzido. Né? E eu vejo, quanto menor for a escala, menos detalhes ela apresenta. Então, quanto maior for a escala, ou seja, quanto menor é o número, né? Então, é uma inversão aí. Quanto menor é o número, mais detalhes a escala vai ter. Né? Então, voltando para cá, por exemplo, uma escala grande, ela vai representar mais detalhes, né? Uma escala média, ela vai representar um nível de detalhamento intermediário, e uma escala pequena, né? Então, ela é muito generalizada. Ok? Então, bom, essa é a ideia que a gente tem aqui. Né? Eu dou uma interrupção aqui, deixa só uma ideia aí de São Francisco de Assis que eu gosto muito, né? Começa pelo necessário, depois pelo que é possível e logo estará fazendo o impossível. Gosto muito dessa frase, independente se você é de religião ou não. Acho que é uma frase que fala muito para nós, principalmente nesse tempo, ok? Daqui a pouco eu volto com a segunda parte dessa aula, mas a gente interrompe por aqui.